Vamos neste vídeo continuar a falar sobre as propriedades genéricas dos controlos, mas neste caso concreto, em vez de utilizarmos o painel de propriedades para alterar as propriedades dos nossos controlos, vamos ver como é que nós podemos fazê-lo através do código de programação. No vídeo anterior estivemos então aqui a divagar um pouco sobre a construção do nosso formulário, a colocação aqui dos nossos objetos e com os nossos controlos e também a utilização aqui do nosso painel das propriedades. Apenas faltou referir, penso eu, que de uma forma um bocadinho mais sintetizada a organização deste painel que aqui está. Portanto, eu falei aqui que temos o nome do controle, temos aqui depois a classe base, a partir da qual o nosso comando é criado, e neste caso eu tenho aqui o botão 1 selecionado e portanto é isso que aparece ali. Aqui por baixo temos então vários botões. Um deles é a possibilidade de organizarmos por categorias ou por ordem alfabética as nossas propriedades. Depois temos aqui este botão que é as propriedades, basicamente, ou então os eventos. Ora, propriedades porquê? Este quadro por defeito mostra as propriedades, mas eu posso clicar aqui e ele vai mostrar não as propriedades, mas sim um conjunto de eventos. Não vamos falar sobre os eventos neste vídeo, vamos falar sobre os eventos num dos próximos vídeos para percebermos o que é que são. Mas de qualquer das formas, aqui nas propriedades, falamos também então que temos aqui nesta coluna da esquerda a designação da propriedade, na coluna da direita temos o valor de cada uma das propriedades. E verificamos, então, no vídeo anterior, que nós podemos alterar as propriedades diretamente através deste quadro. Nomeadamente o nome, temos aqui propriedades relacionadas com cores, e neste caso, quando temos cores, nós quando clicamos aqui do lado, vai-nos surgir um quadro separado por 3 partes, mas todo ele pronto a podermos selecionar a cor que pretendemos para o nosso controle. Ele por defeito já tem uma cor definida, controle, mas nós podemos escolher, por exemplo, aqui como cor de fundo, ou back color, por exemplo, um marrom, que é uma cor por defeito. Ou então poderemos ir aqui ao costume, escolher aquelas cores base, mas temos aqui a possibilidade, aqui em baixo, de definir algumas cores pré-definidas. Como é que nós fazemos para escolher aqui? Se eu clicar aqui, ele vai escolher o branco por defeito, mas eu não quero o branco. Eu quero alterar aqui uma cor, colocar uma cor personalizada. Então eu vou clicar com o botão do lado direito do meu rato e ele vai abrir este quadro onde me vai permitir escolher que cor é que eu quero. E vamos imaginar que é uma cor que não existe, neste caso um pequeno azul. Vamos aqui clicar em Head Color, porque se eu fizer Close nada vai fazer, então Head Color. E reparem que a cor já foi definida para a cor que eu quero. Onde é que ela ficou? Ficou aqui nas cores personalizadas. Ok? Temos aqui as cores web, temos aqui uma cor que é extremamente interessante para alguns controles, que é a cor transparent, isto é, colocar os controles transparentes. Neste caso podemos selecionar aqui para o controle, mas não vai ter o mesmo efeito que pretendemos, por exemplo, noutro tipo de controles, que reparem, quando eu aqui executo o meu código, ele vai executar a minha aplicação, vamos aqui aguardar alguns instantes, e reparem, aparentemente aqui o meu controle não está transparente, como seria desejado. Vamos aqui alterar esta cor do nosso formulário, a cor de fundo, para uma cor ligeiramente diferente. Okay? Vamos colocar aqui uma cor mais escura. Repare o que é que acontece ao botão. Apesar de ter ali o Back Color Transparent, na prática não tem esse tipo de implementação. O botão é um controle muito específico. Mas, por exemplo, o Label tem o background igual ao do formulário. Mas eu posso simplesmente aqui fazer o seguinte. O Label pode ter esta cor, Dim Gray, que é a cor do mesmo formulário. E sempre que eu altero a cor de formulário, se o label tiver uma cor, vai ser alterada em consonância, mas eu posso simplesmente definir aqui Transparent. E Transparent vai ficar sempre transparente, mesmo que eu altere aqui esta cor, por exemplo, para marrom. Okay? E reparem o que é que aconteceu. Aqui no label vai ficar sempre uma cor transparente. Depois temos aqui outras propriedades, o border style, o tipo de letra, o tipo de doc, que nós depois iremos ver o que isso é, a forma como o texto é alinhado, se é à esquerda, se é à direita, etc. Iremos falar disso com maior detalhe, não de uma forma específica, mas quando estivermos a construir aplicações, e que é aquilo que nós vamos começar a fazer já nos próximos vídeos, e à medida que isso for sendo necessário, nós vamos aqui introduzindo estes conceitos. Ora, no entanto, eu vou aqui voltar atrás, por exemplo, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, vamos aqui pressionar várias vezes Ctrl Z até voltarmos a ter aqui este formulário com o seu aspecto normal. Nós vimos então neste vídeo e no vídeo anterior que nós podemos alterar diretamente aqui
as propriedades dos meus controles. Mas vamos imaginar que eu, por exemplo, quero alterar o texto do meu label. E para isso eu posso chegar aqui e colocar aqui texto do label. No entanto, eu posso fazê-lo através dos controlos. E para isso, se eu fizer aqui um duplo clique e entrar no evento clique do comando executar, e eu falei aqui evento clique, e nós já vimos aqui que neste botão nós temos as propriedades e os eventos, iremos falar sobre eles no próximo vídeo. O que vai acontecer então, eu posso fazer simplesmente o seguinte: se eu souber o nome do meu objeto, e neste caso sei porque é label 1, eu posso referir-me a ele da seguinte forma: label 1, e depois ponto, e vou ter acesso não só às propriedades do meu objeto, mas também aos seus eventos, ok? Reparem como os ícones aqui vão sendo alterados e a seu tempo nós iremos perceber o que cada um destes ícones corresponde, ok? Porque aqui estamos a falar, neste caso, de uma propriedade, aqui estaremos a falar de um evento, aqui estaremos a falar de um método, etc, etc. E reparem que a listagem é vastíssima. Obviamente que não seria possível um programador saber de cor todas as propriedades que aqui estão. Acreditem que no meu caso, eventualmente cerca de 70% ou 80% das propriedades que aqui estão, eu sei o que é que elas fazem. Mas isto é por uma questão de prática, obviamente. E isso só se alcança com uma experiência de muito tempo. E por conseguinte, ninguém nasce ensinado relativamente a estas matérias, só a utilização nos irá capacitar para percebermos isto melhor. Eu já sei que para alterar o texto eu vou colocar .text, ok? E depois o texto, como é uma propriedade do tipo string, ok? Eu vou aqui definir novo texto, ok? Eu não sei se foi esse o valor, aqui tem texto do label, quando eu executo, eu vou aqui poder então fazer o clique no botão e cá está, novo texto. Mas eu no meu clique do botão posso alterar várias propriedades do meu label em simultâneo. Se eu colocar na próxima linha, label1.backColor é igual a, e ele diz-me que eu tenho que definir aqui uma cor, color.red, por exemplo, que é vermelho, o que vai acontecer é que de uma forma instantânea ele vai executar esta operação e a seguir executa esta. E, portanto, de uma forma instantânea ele vai alterar duas propriedades do meu objeto. Neste caso, o texto e também a cor de fundo. E se eu quiser alterar as dimensões, também posso fazê-lo. Label1.width, que é a largura, ok? E reparem como o width aparece-me aqui ao fundo, ok? Onde é que ele está? Ok, temos aqui, claro, ele não vai aparecer aqui o width por uma razão simples, é que eu tenho aqui uma propriedade que me está a impedir de aparecer aquela definição, aquela propriedade, que é o facto de estar aqui AutoSize igual a true. Eu vou colocar aqui duplo clique e vou pôr AutoSize igual a false. E agora sim eu vou ter aqui em baixo width, ok, onde é que ele está? Ele vai aparecer aqui algures. Ou se não aparece aqui, ele aparece aqui, por exemplo, no size, ok? Cá está size, e depois quando clicamos aqui, cá está width, 100, height, que é a altura, 23. Se eu quiser alterar diretamente aqui, eu posso alterar. Se eu quiser alterar aqui, posso alterar desta forma. Se eu quiser alterar no código, poderei fazê-lo de duas formas. Tenho aqui width igual a 300, ok? E neste caso, vamos ter o seguinte, vamos aqui, como vamos ter uma cor diferente, eu vou já definir aqui uma cor base para podermos ver o resultado final. Neste caso temos aqui, por exemplo, um laranja. Reparem então, se eu executar, o que é que vai acontecer? Ele vai alargar substancialmente aqui este controle e vai alterar-lhe a cor. Reparem, cá está, ele alterou. E portanto, vejam como é relativamente simples de podermos alterar as propriedades dos nossos controles. Eu poderia fazê-lo também na altura, label1.height é igual a 100, ok? Vamos pressionar aqui o F5, que é a mesma coisa que nós pressionarmos a tecla de execução. Vamos clicar aqui e cá está então o tamanho alterado. Mas poderia fazê-lo também de outra forma. Label1.size, isto é, o tamanho, e o tamanho tem a propriedade específica. É igual a new size, e depois, entre parênteses, vou-lhe dizer qual é width e o height, ok? E neste caso 100,100, por exemplo, ok?
E reparem então como também vai funcionar desta forma. E, portanto, temos aqui vários mecanismos para podermos utilizar aqui, quer métodos, quer propriedades diretas, quer métodos, quer estruturas. E tudo isto nós já falámos nos vídeos anteriores e agora começamos a perceber a importância de percebermos estas estruturas, porque assim facilmente, mais rapidamente entendemos estes conceitos que aqui estão definidos. Eu posso, por exemplo, utilizar as propriedades de um determinado controle para verificar se esse controle tem uma propriedade definida com um determinado valor. E já vimos aqui nos vídeos iniciais desta série, por exemplo, o controle condicional do código, as condições if ou switch, etc. Vamos imaginar que eu coloco aqui um controle que ainda não está aqui neste ambiente e que é um controle do tipo checkbox. A checkbox é um controle muito comum nas aplicações do Windows, porque é um controle que permite ativar ou desativar uma opção. Okay? E quando eu ativo, ele fica com a opção verdadeira, quando desativo, fica com a opção falsa. Como é que eu verifico isso? Vamos usar aqui o botão, este botão de cima, para que ele nos indique o que é que se passa com aquele controle. Okay? E o resultado vai depois aparecer aqui no label. Então vamos fazer o seguinte, aqui no botão 1, nós temos aqui o checkbox 1, podemos alterar o nome diretamente aqui. Ora, vamos chamar check 1, desta maneira. E quando eu vou aqui ao meu botão, eu posso tentar verificar se o check 1 tem a opção ativa ou inativa. De que forma? Através de uma propriedade que eu posso definir em design, isto é, na altura em que a minha aplicação não está a ser executada, que é a opção checked, que aparece aqui, checked, ok? Existe também uma outra opção muito semelhante, que é o check state. E o check state permite-me definir aqui que está unchecked, isto é, não tem o visto, está checked, tem o visto, ou está indeterminado, e portanto este visto vai ficar a cinza. Neste caso não é bem um cinza, mas sim um quadrado. Às vezes, por diferença de interfaces, o que ficaria aqui era um cinza. Isto é, não se percebe muito bem se está ativo, se não está. Mas o mais comum é nós verificarmos aqui no checked. E o checked é do tipo verdadeiro ou falso. Se eu colocar aqui true, ele vai ficar aqui, automaticamente altera esta aqui para checked. Se eu colocar aqui false, ele vai colocar aqui unchecked. Já repararam também que há algumas propriedades cujo valor está a negrito. Isto é, um branco mais carregado. Isto porquê? Porque são propriedades que estão definidas com um valor que por defeito não é o comum. O comum, por exemplo, aqui no checked é ser falso. Mas quando eu altero para verdadeiro, reparem que automaticamente ficou aqui com uma tonalidade diferente, mais carregada. Ora, vamos aqui verificar se a nossa propriedade está checked, isto é, está ativa ou não. Então, nesse caso, eu posso fazer simplesmente o seguinte. If check1.checked, isto é, se isto é verdadeiro, okay, cá está uma variável booleana, e, portanto, eu não tenho que colocar aqui assim, if check1.checked é igual a true, é a mesma coisa, ok? Se eu ter isto, ou ter simplesmente isto, é a mesma circunstância, neste caso concreto, eu vou colocar label 1.text é igual a sim. Ok? Caso contrário, else, ele só pode ter outro valor, que é estar unchecked. Não vamos aqui considerar sequer o valor que é não definido. Então, label 1.text é igual a não. Okay, vamos colocar aqui por coerência, também com letras maiúsculas. Vamos aqui executar. E reparem o que é que acontece. Se eu agora, ele está checked, se eu clicar aqui, sim. Se eu retirar dali aquele valor, não. E assim sucessivamente, ok? E portanto, isto para explicar então que nós temos aqui várias formas de podermos manipular as propriedades, quer através do painel, mas também através do código. Nós temos inclusive a possibilidade, que não vamos verificar agora nestes vídeos, de criar e adicionar objetos on the run, isto é, quando eu estou a executar o meu código, vou querer adicionar um objeto diretamente ao meu formulário. Eu posso fazê-lo através de código, único e exclusivamente através de código. Não tenho que estar previamente a arrastar os botões por aqui, etc. Mas vamos imaginar que numa das nossas aplicações eu queria tornar, por exemplo, a possibilidade de aceder ao checked ou não. Isto é, poder alterar ou não a checked box.
Ou então tornar visível, vamos fazer desta forma, tornar ou não visível aqui este label de texto. Eu não sei se vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer da seguinte forma, vamos retirar esta implementação aqui, não faz sentido agora neste momento, e vamos fazer o seguinte, quando eu clico aqui no checked, ele, se ficar ativo, vai apresentar aqui o label, se ele ficar inativo, vai esconder o label, ok? Ora, o que vai acontecer aqui é que vamos introduzir muito rapidamente aqui aquilo que vamos discutir no próximo vídeo, que são os eventos. Quando eu fizer aqui um duplo clique no meu checked box, por defeito, ao contrário do que acontece aqui, que é quando faço um duplo clique, ele abre o button clique, e portanto isto trata-se de um evento, que é aquilo que nós vamos falar no próximo vídeo. Aqui no checked box, ele faz o quê? A abertura de um evento que se chama checked change. Isto é, o visto foi alterado, porque eu fiz um clique e ele automaticamente vai alternando entre estar com o visto ou sem o visto. Então, quando acontece este evento, eu vou poder aqui executar o conjunto de funções que eu quiser. E neste caso eu vou verificar qual é o valor que o checked box tem para determinar também se label 1 vai ser visível ou não. Poderia fazê-lo de uma forma mais arcaica, que era o seguinte: if check 1.checked, então label 1. Ok, há aqui um problema aqui no checked. If checked 1.checked, ok, era a letra maiúscula, ok, então label 1.visible é igual a true. Isto é, se ele tem o visto, então é para ficar verdadeiro. Caso contrário, else, label 1.visible é igual a false. Ok? E atenção, esta era a lógica do código, partindo do pressuposto que estamos a utilizar as implementações que vimos nos vídeos iniciais desta série. Vamos aqui executar e reparem o que é que vai acontecer quando eu fizer aqui um clique no visto. Ele já cá está, vistado, e tem então aqui o label visível. Quando eu clico aqui, o label desaparece. Quando eu volto a clicar, ele volta a aparecer, ok? E reparem como esta história dos eventos é extremamente interessante para determinar o comportamento da minha aplicação quando nós ativamos uma funcionalidade do nosso controle. Mas eu posso simplificar aqui isto, para terminar este vídeo, da seguinte forma. Eu vou deixar ficar esta implementação, vou colocá-la toda aqui como sendo um comentário, ok? Apenas para verem qual é a diferença. E reparem, eu posso definir simplesmente da seguinte forma. Label 1.visible, que é uma propriedade, ele é visível ou não? A visibilidade é verdadeiro ou falso. Então, a visibilidade vai ser igual ao checked, ok? Check 1.checked. Okay? Isto é, a visibilidade deste controle vai ser igual à possibilidade de estar um visto ou não no checked. E se eu retirar o checked, ele vai passar este valor passa a ser falso, automaticamente a visibilidade passa a ser falsa também. Reparem na diferença entre uma linha de instrução para um conjunto de 4 linhas que são uma instrução condicional, que é a instrução if-else. E por conseguinte isto faz exatamente a mesma circunstância que aqui esta implementação toda que eu aqui tinha. Vamos então testar. E reparem, cá está a mesma implementação a funcionar. No próximo vídeo vamos introduzir então a questão relacionada com os eventos e à medida que nós vamos introduzindo estes conceitos, vamos partir então para a execução de pequenas aplicações para irmos introduzindo então a utilização de classes, objetos que já fazem parte da Net Framework.